Fala galera! Uma vez no hospício, dois loucos se cruzaram e quando um passou pelo outro, um disse: "Ei, você não vai bater continência pra mim não?" No que o outro respondeu: "Continência pra você? Por quê?" "Ué, porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte." "Você é o imperador Napoleão Bonaparte? Deixa de bobagem, rapaz. Quem foi que te nomeou Napoleão Bonaparte?" No que o outro respondeu já impaciente: "Ué, nosso Senhor Jesus Cristo." No que o outro respondeu: "Eu?" Essa anedota, essa história foi contada com muito mais talento por um dos maiores nomes da literatura brasileira, o Ariano Suassuna, numa palestra que ele deu por uma universidade de São Paulo. E essa história, ela de certa maneira revela uma das características da loucura no século XIX, num comportamento que os médicos chamaram de monomania orgulhosa, que é quando o louco se vê como um personagem e esse personagem é sempre uma figura de poder. E o número de monomaníacos que passaram a se dizer Napoleão Bonaparte, ele aumentou de forma significativa a partir do ano de 1840. E o que aconteceu no ano de 1840? Nesse ano, o rei Luís Felipe decidiu transladar o corpo de Napoleão da ilha de Santa Helena para Paris. E, cara, vocês não têm ideia. Quando esse corpo chegou, né, o cortejo foi acompanhado por uma multidão efusiva que queria resgatar a memória heróica de Napoleão Bonaparte. E, evidentemente, que isso repercutiu dentro dos hospícios. Porque o Napoleão é um personagem indiscutivelmente vinculado, associado a ideia de poder. Tudo bem, é um personagem que divide opiniões. Existe um grupo de historiadores que torce o nariz para o Napoleão, dizendo que ele não passa de um mero ditador megalomaníaco responsável por sepultar a Revolução Francesa. Mas existe um outro grupo de historiadores que diz o inverso. Diz que ele é um gênio militar inquestionável, um sujeito de uma habilidade política ímpar e que, graças à sua expansão territorial, pôde se levar para o restante da Europa os ideais da Revolução. Quanto a nós aqui, do outro lado do Atlântico, é preciso também lembrar que Napoleão ele foi uma figura fundamental no processo de emancipação política, tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa. E por tudo isso, Napoleão provavelmente seja um dos mais conhecidos personagens históricos, com uma quantidade abissal de monografias. E nós, aqui da comunidade, decidimos fazer uma série de aulas para contar a história desse sujeito. E nós vamos começar a contar essa história do começo, do dia do seu nascimento. O Napoleão nasceu no dia 15 de agosto de 1769, na ilha da Córcega. E quando o Napoleão nasceu, um ano antes essa ilha tinha pertencido a vários estados, pertenceu a Veneza, pertenceu à Áustria e no século XVIII pertencia a Gênova. Essa ilha foi comprada pelos franceses. E os franceses o fazem muito preocupados com um general que havia tomado as rédeas da ilha e os genoveses não conseguiam expulsar, né, o general Paoli, que ele se autodenominava o general do povo. E o Paoli, cara, ele quando toma o poder, ele começa uma aproximação com os ingleses. E essa possível aliança com os ingleses preocupava demais os franceses, porque se você olhar o mapa, você percebe que a Córcega está na cara da França. E essa preocupação foi que levou aos franceses a fazerem uma proposta de compra para os genoveses, que foi fechada em 1768 e que possibilitou que Napoleão nascesse francês. O que foi um lance de sorte. Um lance de sorte em que aspecto? Tendo nascido francês, ele tinha uma possibilidade de ascensão social. E uma possibilidade de ascensão social que se tornou real quando a França perdeu a Guerra dos Sete Anos, pouco antes de Napoleão nascer. E a derrota na Guerra dos Sete Anos, a derrota da Guerra dos Sete Anos, ela foi fundamental
porque criou-se uma pressão sobre o Luís XV, o rei da época. E o Luís XV foi um rei muito hedonista, um rei que gostava dos passatempos da vida, que tinha amantes, que se dedicava muito mais aos prazeres do que a governar. E essa dedicação aos prazeres foi interpretada por muitos nobres como a causa da derrota, porque esse rei não valorizava a virilidade necessária para vencer. E nesse sentido, sob pressão, Luís XV vai fazer uma reforma no exército, uma reforma que visava aumentar um pouco mais o acesso mais democrático a essas academias. Não significa dizer que era abrir as portas da academia a todo mundo. Não, não é isso. O que previa a reforma é que membros da aristocracia periférica, a pequena nobreza, poderia matricular seus filhos nas melhores academias de França. E foi isso que pensou o Carlos, né? O Carlos, que era o pai do Napoleão, que era um apoiador do Paoli, mas que quando percebeu esta oportunidade, ele virou a casaca. E quando o Paoli fugiu para a Inglaterra, um novo governante chegou em Gênova, um representante da França, um sujeito chamado Marboff, e o Carlos descaradamente iniciou uma aproximação política do Marboff, chegou mesmo a utilizar a própria esposa, a Letícia, como uma espécie de peão, e dizem as más línguas que o Marboff e a esposa do Carlos, mãe do Napoleão, tiveram um caso, e que um dos irmãos do Napoleão, o Luciano, sequer era filho do Carlos. Essas fofocas todas, elas têm uma conclusão. O fato concreto é que o pai do Napoleão consegue uma vaga para o filho numa dessas academias, que é a Academia de Brienne. E quando essa vaga se concretiza, Napoleão arruma as malas, com apenas 9 anos de idade, vai com o pai para uma escola preparatória de Autun, e essa preparação nada mais era do que se alfabetizar em francês. Ele o faz em menos de um ano, coisa que não resulta numa formação mais sólida. O Napoleão nunca aprendeu o francês direito, cometia erros de concordância, escrevia muito mal. Isso para a vida inteira, ele nunca aprendeu, nunca dominou a língua. E após esse curto período em Autun, finalmente ele chegou na Academia de Brienne. E essa academia não era uma academia qualquer. A Academia de Brienne era simplesmente uma das academias mais prestigiadas da França, frequentada pela fina flor da aristocracia. Lembrando sempre que estamos em pleno Antigo Regime, e que por mais que essa reforma tenha sido feita, os mais importantes cargos eram reservados à fina flor da aristocracia. E para você conseguir esses cargos, era adequado que você dominasse os manuais de etiqueta, que você soubesse portar-se à mesa, que você soubesse falar bem, que você soubesse as roupas adequadas, quais eram as roupas na moda, cavalgar, dançar. Todas essas coisas eram fundamentais na trajetória de qualquer pessoa que almejasse cargos ou algum lugar ao sol no Antigo Regime. E o Napoleão era o inverso disso. O Napoleão vinha de uma ilha recém-adquirida, né? um território longínquo, era um cara que mal falava o francês, que era pobre, que se vestia mal, e que, para completar, diziam-se as más línguas que aquela vaga em Brienne só foi possível graças aos favores sexuais da sua mãe. Ou seja, era um prato cheio para que essa escola, para o Napoleão, fosse um espaço hostil. E teve zombaria, as pessoas brincavam com ele, colocavam um apelido, ou seja, a escola foi um inferno para o Napoleão. De tal maneira que o Napoleão é descrito por todo mundo que conviveu com ele nos tempos de escola como um cara antissocial, um cara antipático, um cara que vivia isolado, vivia solitário. E essa situação, esse cenário todo, acabou sendo determinante para que o Napoleão fosse um estudante dedicado, assim. Como ele não tinha amigos, como ele não podia se divertir, como ele não tinha grana para sair de casa, como ele não via os pais, restava ele estudar. E ele estudava com afinco, com dedicação. E toda essa dedicação teve uma recompensa. O Napoleão consegue se formar muito antes que a grande maioria.
A maioria se formava com 16, ele com 14 anos tinha cumprido todas as matérias. E dentro dessa formação dedicada, das matérias que ele mais gostava, 3 se destacavam. Ele era louco por história, e a história foi muito importante na sua formação, sobretudo política, porque ele era um leitor de história antiga, ele era um cara que se dedicou ao Império Romano, e mais do que isso, quando você chega no final do século XVIII, já no neoclassicismo, havia um ideal de virtude que bebia da fonte da antiguidade. Tudo isso foi decisivo quando Napoleão se torna imperador. Os símbolos que ele escolhe, a postura que ele adota, tudo isso foi muito importante. A segunda disciplina que o Napoleão gostava era a geografia. E no que a geografia foi importante na sua formação? Cartografia. Napoleão era um cara que lia um mapa como ninguém. Mesmo um mapa mal feito, mesmo um mapa mal desenhado, ele conseguia, diante daquela folha de papel, vislumbrar a paisagem, de modo que ele posicionava os seus exércitos com muito mais competência. E isso, muitas vezes, foi decisivo nas batalhas que ele venceu. Terceira matéria que ele gostava, matemática. E no que a matemática foi importante na sua formação? 2 coisas. Na logística, Napoleão é um mestre da logística. E o que significa isso? Quantidade de mantimentos, quantidade de armas, quantidade de soldados, quantidade de reposição de soldados, cavalos, tudo isso para a guerra é fundamental que você tenha consciência. E não é um troço fácil, é um troço bastante complexo. E a segunda coisa que a matemática deu a Napoleão, mais precisamente a geometria, o Napoleão sabia calcular o tiro de um canhão com muita precisão. E isso ele deu graças à matemática. E todo esse conjunto de coisas, essa formação precoce, que poderia ser comemorada, os professores o alertaram. E disseram o seguinte: olha, Napoleão, lá fora nós continuamos a viver numa sociedade em que as principais oportunidades são dadas a quem tem um título de nobreza, quem tem um apadrinhamento, quem tem uma família importante. Você continua sendo o cara que veio da Córcega, com 14 anos, pequeno, magricela. Ele nem tinha chegado à sua altura máxima, né? E Napoleão nunca foi alto. E aí esses professores recomendaram a Napoleão que ele continuasse estudando. E conseguiram para o Napoleão uma vaga numa escola ainda mais requintada. Ele vai para Paris. E em Paris, ele faz uma espécie de aperfeiçoamento. Ele fica mais 2 anos em Paris e se forma tenente especializado em artilharia. Se forma, e como os professores haviam dito, né? Ele não consegue vaga em lugar nenhum, ele não consegue um cargo, ele vive de um soldo muito pequeno, tá mega infeliz, decide, vou embora, arruma as malas e vou voltar para Córcega. Ele volta para Córcega, fica na Córcega um tempo, se envolve em política, arruma inimigos e finalmente decide voltar. E quando ele volta para a França, ele volta para a França num momento bastante complicado. Né, um dos momentos mais complicados da Revolução. Né, 1792 para 1793. A França vive ali uma crise econômica com escassez, com inflação. Uma região, a Vendéia, uma região importante, havia virado a casaca, passou a apoiar a volta dos Bourbons, muito influenciado pelos ultraconservadores, por padres, pela nobreza, por emigrados. Em Paris, o Marat, que era um político de esquerda mega popular, que tinha uma influência na opinião pública, o cara foi apunhalado pelas costas na banheira. E o mais importante, no centro político, ali na convenção, os 2 grandes partidos, as 2 grandes facções, a de direita, os girondinos, e a de esquerda, os jacobinos, estavam se digladiando. E nesse contexto em que os 2 estão se digladiando, uma ala dos jacobinos, os montanheses, que era comandado por Robespierre, consegue se apoderar do poder. E quando o Robespierre se apodera, toma o poder, quando ele passa a governar o país, ele vai governar com mão de ferro. E isso vai repercutir na França inteira. E parte dessa repercussão se deu de forma
de forma bastante violenta. É o período em que o Robespierre começa a perseguir os inimigos, e esses inimigos perseguidos eram mandados para a guilhotina, ou seja, é o período mais sinistro da Revolução. E nas cidades portuárias, que era onde Napoleão se encontrava, ele estava próximo de Toulon, essas cidades portuárias, por conta da sua atividade econômica, elas eram dominadas, em sua grande maioria, por girondinos. E por conta da insatisfação com esse governo central, muitas dessas cidades tentaram romper com a Revolução, muitas começaram um movimento federalista para ganhar mais autonomia. E junto com esses problemas internos, a Revolução ainda enfrentava um problema externo. Formavam-se ali as primeiras coalizões antifrancesas, por conta muito do assassinato, né, da execução do Luís XVI, que para essas monarquias foi considerado inadmissível. Eles pensavam, porra, hoje foi lá na França, amanhã pode ser aqui. E nesse contexto vai se formar o palco que Napoleão vai brilhar pela primeira vez como militar, na cidade de Toulon, uma cidade dominada por girondinos insatisfeitos com o governo de Robespierre e que foi invadida por emigrados apoiados por ingleses. Quando os caras tomam Toulon, que era um porto muito movimentado, os republicanos, os revolucionários, não podiam deixar isso barato. E quando os ingleses tomaram, o responsável pela artilharia do exército republicano na região tinha sido morto. Ou seja, abriu-se uma brecha para o Napoleão, que era especializado em artilharia e que estava lá. E ele se apresenta prontamente. E quando ele se apresenta, Napoleão não só tinha uma formação muito boa, mas ele tinha ideias muito boas. E ele começa a perceber que o principal general responsável pela condução da guerra, ele defendia uma guerra de cerco, né? Posicionar o exército francês revolucionário, cercar Toulon e sufocar Toulon. Só que basta você ver o mapa, uma rápida olhada no mapa de Toulon, de onde estava acontecendo a guerra, que você percebe que uma guerra de cerco é impossível, já que os invasores são apoiados pela marinha inglesa. E foi nesse sentido que o Napoleão vai fazer uma sugestão. Ele fala assim, cara, em vez de a gente fazer uma guerra de cerco, o ideal é dominar uma das duas montanhas da entrada do porto. Se nós tomarmos a montanha, nós posicionamos a nossa artilharia ali e nós podemos bombardear os navios ingleses. Com isso, os navios ingleses vão bater em retirada e a gente retoma a cidade. Essa ideia, quando foi posta à mesa, os caras compraram. E o Napoleão passou a liderar, ser uma espécie de general, sem ser general, assumir a posição de líder nessas batalhas. E a batalha para tomar a montanha que ele escolheu, que é a de Aiguillette, que fica aqui do lado esquerdo, na entrada do porto, se você olhar direito dá para ler ali, foi uma batalha muito dura. Ela começa às 1h da manhã e termina por volta das 10 da manhã. Em dezembro de 1793. E essa batalha muito dura tem um saldo de 1.000 mortos. E é uma batalha que foi a primeira e única vez que o Napoleão se fere. Ele sofre um ataque de baioneta que corta a perna dele, ele mesmo sangrando, participa da batalha numa característica muito temerosa. O Napoleão sempre se botava na linha de frente. E quando chega ao final, Napoleão vence, começa a bombardear os navios ingleses, ver os navios ingleses pegando fogo foi uma glória, todos vibraram. Nessa batalha, quando ela termina, forma-se um conselho de guerra. E nesse conselho de guerra está presente nada mais, nada menos que o Augusto Robespierre, que era o irmão do cara que estava liderando a revolução, do Maximilien Robespierre. E nessa reunião, o cara vira e pergunta, quem foi que teve essa ideia de tomar a montanha? Quem foi que liderou? E os caras dizem, olha, quem tomou essa iniciativa foi o tenente Napoleão Bonaparte. E aí o Augusto Robespierre prontamente o convoca e o promove. Ele parte de tenente e se torna, aos 24 anos, general. Mas é preciso dizer uma coisa. Quando Napoleão se torna general aos 24 anos, ele não está sozinho, né? E por que ele não está sozinho? Você tem que se lembrar no seguinte, antes da Revolução Francesa, os principais cargos, as mais altas patentes, elas eram ocupadas pela fina flor da aristocracia, que eram as vítimas preferenciais da Revolução, especialmente nesse momento.
E o que aconteceu? Durante a Revolução, a maior parte desses generais meteu o pé, saiu fora, abrindo vagas para aquela geração da reforma de Luís XV. E esses caras vão ascender, vai todo mundo ocupar esse cargo. Só que é preciso dizer duas coisas em relação a Napoleão. Por mais que fosse um tempo de grandes oportunidades para os militares, o Napoleão ele é promovido em função do seu talento, do que ele mostrou em Toulon, da sua competência. Só que não foi só competência. Existe um segundo elemento fundamental. O Napoleão se torna general pela interferência dos jacobinos, o que vai fazer com que ele tenha um vínculo muito forte com essa facção. Essa facção que em breve vai cair, vai perder o poder. E o que vai acontecer, a gente vai ver no nosso próximo encontro. Um abraço para vocês.